De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. A gente tem informação do trânsito para você. Vem comigo, vamos acompanhar as imagens feitas pelo nosso drone, que está nesse momento no centro da cidade. Essa aqui é a Avenida Lourenço da Silva Braga, conhecida como Manaus Moderna. Nós estamos passando ali do lado da Feira da Banana e da Feira da Manaus Moderna, no centro da cidade. A imagem é bonita, mas olha só o caos, né? Do lado a gente tem ali a quantidade de embarcações que chegam na cidade, embarcações que faz transporte de passageiros e também de cargas no Porto da Manaus Moderna. E do lado direito, a confusão para estacionar aí no centro da cidade. Essa área é muito problemática porque ela não tem estacionamento público nem privado, né? A quantidade de vagas que tem aí próxima à Feira da Manaus Moderna, da Banana, assim como também o mercado municipal é limitadíssima. E aí tem um problema também que é uma área de carga e descarga, então é muito comum que tenha estacionamento em fila dupla, entre outras coisas. A Prefeitura já lançou não sei quantas vezes projeto aí de urbanização, de ordenamento da Manaus Moderna, mas ainda continua nessa mesma situação que a gente vê agora. Na rua ali da frente, onde tem aquele varejão, é também difícil, porque seria uma válvula de escape, mas lá só tem um estacionamento particular e também funciona um camelódromo naquela região. Enfim, o trânsito bastante intenso. Quem decidiu comprar as coisas de casa para o fim de semana, nessa sexta pela manhã, vai enfrentar bastante dificuldade. A primeira é estacionar, a outra é conseguir fazer as compras com tranquilidade nessa área da Manaus Moderna. Além da quantidade de carros ali que fazem frete, né? Muitos carros estacionados, aqueles laranjas que a gente observa aí na imagem. Imagem que mostra o caos da Manaus Moderna. Pelo menos agora não está tão quente, né? A temperatura é de 23 graus, sensação térmica de 24, há possibilidade de chuva de 50%, o pôr do sol está previsto para as 6h04 e a máxima hoje deve chegar em torno de 29 graus, né? Isso ainda tem uma sensação térmica que varia muito de acordo com a região em que você está da cidade, se está engarrafado, se é uma área que não tem arborização, enfim, mas a temperatura máxima prevista para o longo do dia de hoje é de 29 graus. Daqui a pouquinho a gente mostra mais um ponto da cidade com essas imagens feitas pelo Alex Gomes no nosso drone. Amanhã é comemorado o Dia Mundial da Saúde, mas o brasileiro não tem muito o que comemorar. É que o Sistema Único de Saúde, o SUS, que esse ano completa 30 anos, apesar de no papel ser um dos maiores e melhores do mundo, na prática deixa de atender milhares de pessoas e obriga homens e mulheres e idosos a passarem a noite esperando por atendimento e exames, que muitas vezes nem acontecem. Isso é o que você confere agora na reportagem da Júlia Magalhães e Pedro Bala. Sim, o SUS é reconhecido pela OMS como o maior sistema gratuito quando se fala de saúde pública. E não é para menos. A cada 10 brasileiros, 7 recorrem ao SUS quando surge um problema de saúde. São mais de 1 bilhão de consultas e mais de 4 bilhões de procedimentos ambulatoriais realizados por ano no Brasil. Outros países, a Europa, a Ásia, têm conhecimento de cunho teórico do SUS. O projeto do SUS ele foi muito bem elaborado, então eles não conhecem a prática do SUS, né? Então eles invejam o documento, a teoria. Na prática, quando eles chegam aqui, eles percebem que às vezes não é exatamente aquilo que foi proposto. Instituído pela Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde é descrito pelo Ministério da Saúde como um sistema ímpar no mundo que garante acesso integral, universal e igualitário à população brasileira, do simples atendimento ambulatorial aos transplantes de órgãos. O SUS foi uma grande conquista da população brasileira. O que está faltando mesmo é sua efetivação. E efetivação de que forma? Fazer com que, de fato, o cidadão que precisa tenha serviço adequado, coisa que não tem hoje. Na teoria, tudo muito bonito, mas na prática a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Agora são quase 5 horas da manhã, a gente está aqui no Panda Codajás e a fila começa aqui na entrada, olha, e vai até lá embaixo. Muita gente que chegou ontem por volta das 7 horas da noite para conseguir ser atendido hoje. Muita gente dormiu na fila. Agora começa a chover, ainda assim, o Panda Codajás ainda não abriu as portas. Eu cheguei ontem 10h15 da noite aqui e estou até hoje. Seu Silas, que horas que o senhor chegou aqui? Ontem, umas 7 horas da noite hoje. Eu vi que o senhor traz até papelão para dormir. Mas isso daí é para poder a gente ter um pouco de repouso, porque a pessoa não vai ficar em pé todo o tempo que não vai aguentar, né? Que horas que o senhor chegou aqui? 7 horas. Da noite? Da noite. Além de passar a noite na fila, ainda tem os constrangimentos.
A questão do banheiro, o senhor estava me falando que tentaram usar durante a madrugada e estava fechado. Foi a primeira vez eu fui, o rapaz deixou eu entrar. Aí, quando eu fui a segunda vez, o rapaz não deixou eu entrar. Ele falou que não podia mais usar o banheiro. Tinha que esperar abrir aqui a frente. E aí fica o questionamento. O problema do SUS é falta de verba ou falta de boa vontade? O presidente do Conselho Regional de Medicina, que atende na rede pública há muitos anos, arrisca uma resposta. Que boa vontade. Aqui em Manaus, há quanto tempo não se constrói um hospital grande que pudesse abrigar esse número de pacientes? Entendeu? Então, falta investimento na saúde, investimento com seriedade, sem desvio de verbas, com dinheiro realmente investido nos hospitais, para que possa dar atenção a esse número muito grande de pacientes que necessitam de tratamento. E olha, estivemos no Panda Codajás e em outras unidades de saúde e hospitais também. As reclamações são sempre as mesmas. Encontramos a Clícia, que está com a irmã internada no João Lúcio. Há 10 dias, elas tentam um exame e ambulância. E até agora, nada. Foi difícil porque a tomografia daqui está quebrada, ambulância de UTI só existe 2 em Manaus que faz esse transporte e a gente lutou muito, a gente sofreu muito e até hoje ela está dependendo, depois de 10 dias, está dependendo de uma operação no braço e não tem materiais para fazer isso. Para tentar facilitar o caminho entre a demanda e a oferta, foi criado o CISREG, sistema web que gerencia de maneira online todos esses agendamentos de consultas, exames, cirurgia e até a busca por leitos. Hoje, existe uma fila virtual de 148 mil pessoas no Amazonas. O problema é que o médico regulador, que fica na central, não vê o paciente. Tem as informações apenas através da tela de um computador. E muitas vezes essas informações chegam de maneira errada, o que faz com que um paciente grave não seja prioridade. Uma falta de comunicação que acaba prejudicando milhares de usuários do sistema. O paciente ele é inserido por uma questão de organização cronologicamente, mas o que faz esse paciente, esse movimento da fila, é a questão do risco e a vulnerabilidade do caso clínico dele. Isso é avaliado através de protocolos, que é avaliado e autorizados pelos médicos reguladores. Mas uma questão importante é o paciente ter um encaminhamento qualificado, ou seja, o médico que está encaminhando, fazer o encaminhamento de forma que quando esse paciente vai até o sistema, essa solicitação, o médico regulador aqui possa ter todas as informações, bem baseado em dados clínicos e a gravidade do problema. Em Manacapuru, encontramos a Marinalda. Ela é uma das vítimas dessa falta de comunicação. Em fevereiro do ano passado, ela sofreu um acidente de moto e hoje está praticamente inválida, em cima de uma cama, esperando por uma cirurgia. Eu fui encaminhada para o João Lúcio. Chegando lá, eles fizeram os procedimentos, fizeram um raio-x só da minha coxa, onde eles viram que estava quebrada, Aí, dia 14 eu fiz a cirurgia, coloquei uma platina e me liberaram para casa no dia 15. Depois de 2 meses que eu cheguei em casa, estava sentindo muita dor, Eu retornei ao Hospital Lázaro Reis e foi detectado pelo Dr. Cisnério que eu estava com mais 2 fraturas, colo de fêmur e bacia. Segundo os últimos dados do IBGE de 2015, só no Amazonas são quase 3 milhões de usuários do SUS. Para a professora de saúde coletiva da UFAM, Eliana Feijó, existe um problema na aplicação dos recursos, o que causa ainda mais gastos no sistema e explica a dificuldade de milhares de pessoas, como a Marinalda, em conseguir uma cirurgia. O dinheiro da saúde, além de não estar sendo destinado de forma a atender o perfil epidemiológico da população, do que as pessoas adoecem e morrem. É isso que tem que guiar onde eu vou aplicar o dinheiro. Então, a gente está aplicando 90% do recurso da saúde em atender uma emergência, esquecendo de investir na atenção primária, em promover a saúde. E isso é atribuição do município, que não tem uma cobertura de 50% da cidade de Manaus. Enquanto o SUS respira por aparelhos, muitas pessoas que dependem dele acabam ficando reféns de um sistema que deixa pessoas dormindo em filas, atrás de um atendimento digno que está previsto na Constituição. E a solução para isso? Pessoas capacitadas ocupando os cargos de gestão das unidades de saúde. Essa pessoa ela precisa ter a capacitação, ela precisa ter o entendimento de como funciona esse sistema para que isso possa ser gerido. Saúde preventiva. A gestão tem que se preocupar em fazer
o financiamento solidário da atenção primária para diminuir o custo na atenção secundária, terciária e especializada. Com isso, diminui as filas. E, claro, o povo, que tem o dever de ocupar os espaços e cobrar os seus direitos. E cidade de que forma? Participando do Conselho de Saúde do Estado, do município, da União. É lá que o cidadão tem que ter voz e dizer de forma clara o que ele quer, o que ele pensa e, acima de tudo, dizer para o governante que o sistema está muito precário. E a Secretaria de Estado de Saúde informa que está em curso um trabalho para a organização do sistema de marcação de consultas, para que o agendamento seja feito exclusivamente pelo Sistema de Regulação, o SISREG. Isso significa que os agendamentos não poderão mais ser feitos nas unidades. Todo o planejamento está sendo feito com a devida transparência e obedecendo aos critérios do sistema. A Secretaria ainda destacou que esta administração assumiu há pouco tempo e está trabalhando com empenho para mudar o cenário de caos que recebeu a saúde do Estado. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e a conversa de hoje é sobre a saúde dos olhos. Segundo o IBGE, mais de 30 milhões de brasileiros foram diagnosticados com algum problema de visão no Brasil. E de acordo com especialistas, a maioria dos casos, os males que afetam a visão podem ser tratados antes de chegarem à cegueira. O problema é a falta de atenção aos sintomas. Pensando nisso, médicos e hospitais lançaram o projeto Abril Marrom, que tem como objetivo intensificar durante esse mês a prevenção da cegueira no Brasil, através do diagnóstico, tratamento precoce e a reabilitação. Para dar mais detalhes dessa campanha, a gente recebe aqui no estúdio o oftalmologista Suami Mitoso. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, excelente dia. Bom dia, obrigada. É muito comum ainda que o brasileiro, a gente identificou aí nesses dados do IBGE, 30 milhões de pessoas com problemas de visão. É comum que esses problemas evoluam até chegar à cegueira ou isso hoje já não é uma realidade tão grande? Na verdade, o que a gente tem são programas de prevenção, né? Se a gente tem uma prevenção das doenças oculares, os pacientes eventualmente nunca chegarão à cegueira. Porém, a gente sabe que o Brasil é muito extenso, existem muitos rincões em que as pessoas não têm acesso à saúde. Por esse motivo, muitas vezes, esses pacientes sofrem de doenças oculares que se agravam e, com o passar do tempo, podem levar à cegueira. É muito comum também que não haja um acompanhamento especializado e as pessoas se automediquem, né? É muito comum isso você faz na drogaria, nas farmácias, mas tem gente que compra óculos sem indicação médica, sem verificar grau, vai naquelas óticas de camelô e vai testando óculos por óculos, até chegar um que acha que é o mais ideal para você. Isso é um risco muito grande. Na verdade, isso é um risco muito grande, porque muitas vezes você não sabe qual é a procedência desses óculos. Eles, logicamente, são mais baratos, são fáceis de encontrar, porém, como você não tem uma procedência, eventualmente esses óculos não têm uma qualidade adequada. E muitas vezes o paciente acaba utilizando esses óculos como um quebra-galho por um período curto. Mas a gente recomenda que as pessoas procurem um oftalmologista, porque os problemas visuais não se resolvem somente com óculos, existem outros problemas e precisam de um especialista para poder tratar e orientar adequadamente o paciente. Desses 30 milhões de pessoas que eu falei ainda há pouco, 500 mil foram diagnosticadas com cegueira. O que leva à cegueira, de fato, a perder esse sentido? Isso. No Brasil, a maior causa de cegueira é a catarata e ela é reversível com cirurgia. Com o passar do tempo, o cristalino, que é uma lente que a gente tem dentro do olho, ela opacifica e que faz com que o paciente não enxergue totalmente. Porém, existem outras doenças, como o glaucoma, que é uma doença traiçoeira. Por isso que é importante, principalmente a partir dos 40 anos, a avaliação com o oftalmologista para verificar o fundo de olho e a pressão intraocular. Além disso, existem os pacientes que são diabéticos, que eventualmente podem sofrer de problemas na retina, que é uma área nobre dos olhos e que pode sofrer com a diabetes descompensada. No caso da catarata, é irreversível em qualquer estágio da doença, mesmo que já tenha atingido toda a visão, que a pessoa já tenha perdido de repente a visão, ela consegue recuperar com o procedimento cirúrgico? Incrivelmente, a catarata, como ela é uma opacidade de uma lente à frente dos olhos, no cristalino, se o paciente não tiver nenhum tipo de sequela, como glaucoma, como diabetes, a visão retorna ao que é adequado para a idade dele. E isso é extremamente interessante, porque tem pacientes que têm a acuidade muito reduzida, chegam a enxergar vultos e depois da cirurgia enxergam claramente.
Além dessas doenças, existem fatores comportamentais que podem influenciar na perda da visão? O mau uso de lentes, maquiagem, algo do tipo? Tem alguns cuidados que as pessoas devem tomar realmente. É importante que as pessoas cuidem da visão. O uso de maquiagem, logicamente, a gente preconiza que as pessoas tenham a sua maquiagem para evitar as doenças de contaminação, como a conjuntivite. Em outubro do ano passado, nós tivemos um surto de conjuntivite no nosso estado, que teve um controle muito bom. Atualmente, a gente orienta os pacientes a fazer avaliação anual com o seu médico oftalmologista para evitar os problemas e identificar. A gente imagina que a prevenção é o melhor tratamento para esses pacientes. A partir do momento que uma pessoa perde a visão, além do caso da catarata, alguma outra forma de reverter esse quadro, por exemplo, um transplante, algo do tipo? Depende muito, né? A maioria dessas doenças, elas são doenças de sequela. A catarata não, mas, por exemplo, o glaucoma, ele faz uma perda progressiva e, por ser traiçoeiro, quando o paciente começa a ter perda, já tem sequelas. É muito difícil, como no diabetes, você voltar no tempo. Então, por isso que é importante o controle, o tratamento adequado, para que não chegue no estágio em que seja irreversível. Dessa forma, os pacientes, principalmente os pacientes que têm doenças crônicas ou que têm suspeita, devem procurar o seu médico oftalmologista de confiança. Mulheres grávidas têm alguma tendência ou algum risco maior de desenvolver doenças na visão? Olha, uma coisa interessante, muitas mulheres gestantes utilizam óculos e elas começam a reclamar que os óculos parecem que param de funcionar. Isso é comum na gestação. Nesse período de gestação existem alterações hormonais e, eventualmente, os óculos dessa paciente começam a ficar, como ela começa a dizer, fraco. Porém, após a gestação, após o parto, incrivelmente a visão volta ao normal, porque os hormônios entram na hegemonia e a pessoa volta a enxergar normalmente. Então a gente sempre recomenda que a troca de óculos seja feita após o parto, não nesse período de gestação. E há algum risco durante a gestação para a visão das crianças, né? Hoje já tem um teste que você faz logo depois do nascimento para identificar se existe algum problema ocular, algo do tipo. Mas durante a gestação, que a mãe está com essa variação hormonal, entre outros problemas que podem surgir, há algum risco para a visão da criança? Isso. A gente sempre preconiza que as mamães façam acompanhamento pré-natal. Na rede pública e no particular também você tem todo o acompanhamento para duas principais doenças. A principal, a toxoplasmose e a rubéola, que são doenças que podem causar problemas visuais e problemas neurológicos. Logicamente, após o parto, o teste do olhinho é essencial, que é feito nas maternidades, tanto públicas e particulares. E após isso daí, o acompanhamento através dos ambulatórios infantis, na rede pública pelos CAICs e na rede particular. Agora, durante esse mês de abril, como é que vai funcionar a campanha? De que forma vocês pretendem conscientizar a sociedade como um todo a ter um cuidado maior com a visão? Na verdade, essa campanha surgiu em 2016 com o médico oftalmologista Suel Bujanra, em São Paulo. De lá para cá, vários estados têm colocado no seu calendário oficial essa campanha. Manaus ainda não está enquadrada nesse time, porém a gente acredita que com o passar do tempo, essa atividade seja parte do calendário oficial. Até lá, individualmente, os médicos oftalmologistas e os provedores de saúde atuam individualmente conscientizando a população e fazendo com que as pessoas tenham acesso à informação, que é o mais importante. Agora, quem tiver interesse em fazer um acompanhamento, de repente ficou assustado com esse número tão grande de pessoas que perderam a visão ou que tem problema na visão, de que forma essa pessoa pode procurar a rede pública de saúde e iniciar um acompanhamento? Pode ser de qualquer idade, tem alguma restrição? Não, qualquer idade. As crianças menores, através dos ambulatórios infantis, os CAICs, podem solicitar para os médicos que estão lá, os pediatras, uma consulta com o oftalmologista, que é feita através de regulação, o atendimento. Os indivíduos adultos, através das campanhas que você tem eventualmente pela cidade e também através dos postos de saúde. É importante que as pessoas procurem. Se você deixar para a última hora, realmente fica mais difícil. Mas esse acesso, ele é possível, só que muitas vezes é um pouco mais demorado, mas é bem possível sim. Olha só, até o sistema de saúde, né, esse atendimento, ele indica também para alguns setores que oferecem óculos de graça, entre outras coisas, dependendo do grau que foi identificado. Os próprios PACs, né, tem uma central que faz essa distribuição, identificação, acolhe as receitas. Então, para que você possa ter o acompanhamento adequado e evite que essa doença seja agravada, né, pelos maus hábitos ou pela falta de cuidado. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Recebi hoje Sônia Mitoso, oftalmologista, para falar da campanha Abril Marrom, né, de conscientização e cuidados com a visão.
E olha só, sobe para 6 os casos confirmados de sarampo em Manaus. O último balanço da Fundação de Vigilância em Saúde informa que outros 96 casos suspeitos seguem em investigação. Para conter o surto da doença, o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, orienta que a principal estratégia é a vacinação das crianças, já que quase 80% dos casos notificados são em menores de 5 anos de idade. A FVS alerta que, por não ter tratamento específico, há casos de agravamento do sarampo que podem levar à morte. Dessa forma, os pais que ainda não levaram os filhos para vacinar são orientados a procurarem logo um dos postos de vacinação para imunizar as crianças. E olha só, essa vacinação deve acontecer aos 12 meses de idade e também aos 15 meses. Em alguns outros casos, quando a criança foi exposta ao vírus ou há suspeita, aí na unidade básica de saúde eles vão avaliar situação por situação e até antecipar esse calendário de vacinas. E por falar em sarampo, amanhã o Conselho Regional de Enfermagem vai oferecer vários serviços na Praça da Polícia, entre eles a vacinação contra o sarampo. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. Esse evento faz parte das homenagens do Dia Mundial da Saúde, comemorado amanhã. Quais outros serviços que o Corém vai ofertar além dessa vacinação? Conta pra gente. São vários serviços, Adriane. Muito bom dia para você, bom dia a todos nesta sexta-feira. Então, o Corém está realizando o Corém na Praça, o Conselho Regional de Enfermagem. E entre esses serviços, além da vacinação, vai ter também testes rápidos para saber se há ou não sintomas da doença do sarampo e também outros tipos de serviços à comunidade. A gente tem aqui até uma lista com vários desses serviços. Vai ter teste rápido para glicemia capilar e aferição de pressão, orientações também sobre a questão do sarampo e fatores de risco também de diabetes mellitus, distribuição de mudas de plantas e preservativos, testes rápidos de HIV e também sífilis, hepatite B e C. Vai ter também ginástica laboral e vacinação contra o sarampo. A gente sabe que a vacinação contra o sarampo para crianças, bebezinhos a partir dos 6 meses, são 2 doses, né? A gente sabe que a tríplice e a tetraviral. Elas também vão proteger o seu filho não só de sarampo, mas também de rubéola e outras doenças que são causadas por vírus. A gente sabe também que toda essa questão da imunização das pessoas aqui do Amazonas é por conta dos mais de 100 casos que já foram notificados aqui no estado nesses últimos meses. Ainda de acordo aí com a Secretaria de Estado de Saúde, é uma situação que é preocupante e por isso que o Corém está também realizando por conta do Dia Mundial da Saúde, que é nesse dia 7 de abril. Então, por isso, o atendimento vai ser de 8 ao meio-dia, lá na Praça da Polícia, entendeu? Então, você já anota aí que a partir das 8 horas você vai poder fazer todos esses serviços gratuitamente. Olha só que legal. E também, aproveitando aqui, o Abril Verde, que eles também vão ali falar durante essas homenagens e também serviços realizados à população. Eles informaram sobre a importância da organização do trabalho, do ambiente de trabalho. Eles querem mudar esse dia, que é essa data, que é no dia 28 de abril, para o Dia Mundial da Memória com vítimas de trabalho de doenças ocupacionais. Dar uma maior atenção sobre esse assunto, que muitas pessoas, principalmente os profissionais da saúde, ficam doentes em hospitais e muitas vezes não tem nenhum tipo de apoio do poder público para poder se tratar ou até mesmo, né, ser remunerado, se ficar inválido ou se ficar outro tipo ali de situação, enfim. Eles também estão chamando a atenção para esse Abril Verde, que é a homenagem a esse Dia Mundial. Na verdade, Dia Mundial pela Organização Internacional do Trabalho vai se tornar, na verdade, eles querem que se torne o Dia Mundial às vítimas de trabalho de doenças ocupacionais. E, lógico, vai ter também muitos profissionais da saúde fazendo orientações sobre a doença. Agora, Adriane Diniz, inclusive, nesse sábado também é Dia do Jornalista. E para comemorar o nosso dia, a gente poderia cuidar da saúde também, né? Danilo, uma ótima dica, né? A gente vai deixando as coisas para depois. O ideal, como a gente sempre fala aqui no Manhã no Ar, é prevenir, né? Fazer acompanhamento periódico, para que se tiver algum problema, identifique logo e trate com o máximo de eficácia, né? E deixar para depois só vai dar problema lá na frente. Muito obrigada pelas informações e pela dica. Tchau, tchau. E ontem, na audiência pública marcada para tratar a greve dos professores,
2 parlamentares protagonizaram cenas de muita confusão. Aí você deve estar se perguntando, e o problema dos profissionais de educação? Esse não foi resolvido, não. Tudo começou durante o discurso inflamado do presidente da casa. Davi Almeida usou a tribuna para atacar parlamentares. Segundo ele, o deputado Vicente Lopes e outros aliados do governador estariam planejando denunciá-lo à Justiça Eleitoral por usar a Assembleia Legislativa e a situação dos professores para fazer campanha. Em seguida, Davi Almeida desce e vai até Vicente Lopes. Os 2 deputados se encaram e são apartados pelos seguranças. Davi sobe à mesa diretora e é seguido por Vicente Lopes. Essas fotos mostram deputados afastando novamente os 2 parlamentares. Para evitar um tumulto generalizado, a segurança foi reforçada e o acesso à audiência ficou restrito. No fim da manhã, os 2 protagonistas da desordem conversaram com jornalistas. Disseram que não houve agressão física e que não vão tomar nenhuma medida legal, pois esse tipo de discussão seria normal em parlamentos. A confusão no plenário foi vista pelos professores como um desrespeito à luta da categoria. Uma demonstração de que, naquele momento, os deputados estavam mais interessados em outros assuntos. Este professor veio de São Gabriel da Cachoeira, viajou mais de 800 quilômetros de barco para acompanhar a sessão especial na Assembleia. Saiu decepcionado. Mas nós queremos dizer que nós estamos determinados a seguir com a greve por tempo indeterminado. E não vai ser terrorismo contra a categoria que vai fazer com que os trabalhadores retrocedam. E nós vamos seguir em greve por tempo indeterminado. Imagina só a situação do seu Domingos, né? Veio lá de São Gabriel da Cachoeira para tentar resolver esse problema aí da greve, né? Para tentar um reajuste salarial digno. E o que ele presenciou? Confusão entre 2 deputados. Um presidente da Assembleia Legislativa, o outro presidente da Comissão de Ética. E eles protagonizaram essa confusão, né, desnecessária que aconteceu na Assembleia Legislativa, um apontando o dedo na cara do outro, segurança chegando para apartar. Isso tudo porque a gente está em um ano eleitoral, um acusou o outro está se favorecendo ou de estar tentando se favorecer através desse processo aí, dessa greve, né, como se fosse um movimento não legítimo e sim motivado por questões políticas. A gente lamenta muito que isso aconteça dentro de uma casa onde 24 deputados foram eleitos para representar nós, a população, e que em vez de tentar chegar a um acordo de fato e estimular o governo junto com o Sindicato dos Professores a ter um entendimento, acabem causando tumulto maior ainda e desnecessário, como foi esse que foi presenciado ontem na Assembleia Legislativa. E o detalhe de tudo isso, que apesar de toda a confusão, nada foi resolvido. Os professores continuam em greve. E, mais uma vez, o secretário de Educação do Estado, Lourenço Braga, que deveria ter ido à Assembleia, não apareceu à audiência pública. Já os professores decidiram oferecer ao governo do Estado uma contraproposta do reajuste salarial de 27,5%. Eles que tinham pedido 35% antes. E a intenção deles é que esse 27,5% seja pago até o final desse ano. A decisão foi tomada em uma assembleia do CITEAM, realizada ontem na Arena Amadeu Teixeira. E a greve dos professores chega a 15 dias. Os alunos já fizeram protestos em apoio à categoria, mas também pedem que as aulas recomecem. Isso porque eles se sentem prejudicados, principalmente aqueles que vão prestar vestibular esse ano. Na escola, corredores vazios e portões fechados. A greve pedindo reajuste salarial dos professores já acontece há pelo menos 14 dias. Existem alunos que aprovam a manifestação, mas outros pedem o retorno das aulas. Está muito difícil para a gente, porque, querendo ou não, a gente está por fora dos assuntos novos que estão surgindo em escolas particulares. E a gente, no Estado, estão em greve e a gente está sendo muito prejudicado isso. A Adna vai fazer o Enem este ano e diz que tenta estudar sozinha, mas sem alguém para ensinar não é nada fácil. Estou tentando estudar no YouTube, ver videoaulas, pesquisar na internet, mas não é a mesma coisa.
até porque desde o primeiro ano os professores passam os assuntos que vão cair no PSC, no CIS, e esse ano a gente ainda não teve muitos assuntos sobre esses processos. Para os especialistas, mesmo tentando estudar em casa para recuperar o tempo perdido, isso pode prejudicar esses alunos na hora das provas de vestibular. A pergunta o questionamento é, o Enem também vai ser prorrogado? Porque com a ausência de aula, ausência de conteúdo. Nós temos ciências que temos internet, nós temos ciências que temos aulas no YouTube da vida. Mas nós não conhecemos a dificuldade que esses alunos têm de buscar uma informação correta à altura do conhecimento dele. Será que ele sozinho em casa, ele tem uma capacidade cognitiva e motora para assimilar aquele conhecimento e desenvolver a necessidade dele? A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino informa que os dias paralisados terão de ser cumpridos na íntegra, pois a Lei de Diretrizes de Bases de Educação exige 200 dias letivos. O cronograma de reposição será definido quando o movimento grevista encerrar. A SEDUC afirma que fará de tudo para que os dias sejam cumpridos e para que não haja mais prejuízos aos alunos, principalmente aos que participarão dos exames para o ingresso no ensino superior. E na noite de ontem, um grupo de ciclistas saiu em pedalada por várias ruas aqui da cidade. O ato foi em apoio aos professores que estão em greve desde o dia 22 aqui no Amazonas. Os ciclistas saíram do bairro Dom Pedro, na zona centro-sul, e percorreram ruas e avenidas até chegar a Ponta Negra, na zona oeste. O ato foi para apoiar os professores que lutam por reajuste salarial. A gente precisa ter uma educação melhor, a gente precisa que o governo venha aprovar esse reajuste, porque a gente precisa deles. Nossas crianças estão paradas, sem estudar. Em greve desde o dia 22, os professores pedem reajuste de 35% no salário, mais plano de saúde e outros benefícios. De acordo com os ciclistas, a pedalada foi a forma encontrada para pedir a valorização dos profissionais da educação. A sociedade junta, apoiando os professores, com certeza eles merecem muito mais. Acolho essa causa porque esses professores merecem, porque eles ensinam seu filho a terem um futuro melhor. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia, conversar com Cleiton Pascarelli, 93.1. E hoje a gente vai falar mais uma vez do julgamento do Lula, né, do habeas corpus e também, principalmente, na verdade, do mandado de prisão. A gente vai ao vivo agora para lá. Olá, Cleiton, muito bom dia para você. Bom dia. Esses últimos 3 dias a gente tem falado dessa situação que é pauta no país inteiro e até fora do Brasil, que é a questão do habeas corpus de Lula. Ele foi negado e ontem o juiz Sérgio Moro pediu o mandado de prisão e deu prazo para que o ex-presidente da República se apresente à Polícia Federal. Prazo que termina hoje às 5 horas da tarde, né? Pelo horário ali de Brasília. 5 horas da tarde é o prazo final para que ele se entregue na Polícia Federal em Curitiba. Lembrando que na quarta-feira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou o julgamento do habeas corpus dele pelo Supremo Tribunal Federal, lá no ABC Paulista, ali no Sindicato dos Metalúrgicos. E de lá, assim que saiu a decisão, ele saiu imediatamente no carro fechado dele. Alguns fotógrafos e curiosos seguiram, inclusive, o carro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ex-presidente também, Dilma Rousseff, acompanhou esse julgamento também lá no sindicato. Então, estamos aguardando o que deve acontecer nas próximas horas aí. Porque, apesar do juiz Sérgio Moro ter decretado a prisão do ex-presidente Lula, né, ele deu ali, na decisão dele, a informação de que, primeiro, não fosse usada algemas, né, ao ex-presidente, no ex-presidente. Segundo, foi dada aí a possibilidade dele se entregar justamente para que o juiz não mandasse a Polícia Federal prendê-lo. Então, ele tem essa possibilidade aí. A terceira questão aberta na própria decisão aí pelo juiz Sérgio Moro é que ele, então, tem a possibilidade aí de procurar a Polícia Federal para não incorrer nesse problema, né, de ter que ser preso, né, ter que ser preso. E uma cela do Estado-Maior, como chamam, né, também foi aberta como possibilidade para ele. O que isso quer dizer? Que
ex-comandantes de Estado, né, como governadores ou presidentes da República, ex-presidentes da República, têm essa possibilidade de ter uma cela especial. Então, é o que o juiz Sérgio Moro declara, inclusive, ali no despacho dele. Então, Lula deve ficar numa cela especial até segunda ordem, né? Até que alguma coisa aconteça. E isso não deve mudar, não. Sinceramente, isso não deve mudar. Até porque a gente já viu aí, né? O poder que o cargo dele tem de presidente, né? O poder, mesmo sendo ex-presidente, isso é normal na própria legislação brasileira. Inclusive, a gente acabou de mostrar aqui na TV, né, esse despacho do juiz Sérgio Moro, juiz do TRF da 4ª Região, que determinou a prisão. Agora, eu acredito que seja pouco provável que o Lula se apresente voluntariamente à Polícia Federal, né? Ele está em São Bernardo do Campo, esteve na sede desde ontem, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, acompanhado também da ex-presidente Dilma, de todo o movimento de CUT e petistas também. E ele teria que sair e ir para o Paraná, se entregar lá na Justiça, à Polícia Federal. É pouco provável que isso aconteça ao longo do dia. E há ainda movimentações da defesa do Lula. Ontem eles expediram uma nota, né, Cleiton, reclamando dessa decisão. Eu tenho aqui a nota na íntegra, a gente vai mostrar aqui para você, estou aqui com ela, diz o seguinte: a expedição de mandado de prisão nessa data contraria a decisão proferida pelo próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região Regional Federal no dia 24 de janeiro, que condicionou a providência incompatível à presunção de inocência aos exaurimento dos recursos possíveis de serem apresentados para aquele tribunal, que ainda não ocorreu. A defesa sequer foi intimada de acordo com do acórdão que julgou os embargos de declaração e sessão de julgamento ocorrida no último dia 23 de março. Desse acórdão, ainda será possível, em tese, a apresentação de novos embargos de declaração para o TRF da 4ª Região. Essa foi a nota da defesa, alegando que a gente vinha explicando aqui que ainda poderia ser feito sobre evitar a prisão. Mas, na verdade, esses embargos dos embargos, eles não mudam a decisão, não analisam novamente o mérito, eles seriam apenas uma medida protelatória, né? Uma forma de adiar o cumprimento dessa decisão. Por isso, o juiz acabou se antecipando e ainda deu essa justificativa, né, de que o acórdão, os embargos não mudariam a decisão que já foi tomada. Exatamente, e é bom lembrar que o juiz Sérgio Moro só declarou a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque o próprio tribunal, o 4º TRF, entendeu que já era possível que a prisão fosse decretada. Então, comunicaram ao juiz e ele prontamente determinou ali a prisão do ex-presidente Lula. É bom informar também que o próprio PT, o Partido dos Trabalhadores, já deixou claro, já avisou que convocou um ato, né, na frente do Sindicato dos Metalúrgicos, hoje, por volta das 19 horas, pelo horário de Brasília, às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, contra a prisão do ex-presidente Lula. A gente ouviu o presidente do PT aqui no Amazonas, Sinésio Campos. Vamos aqui acompanhar a declaração que ele fez logo depois da expedição desse mandado de prisão. A partir de amanhã, teremos agenda no Distrito Industrial a partir da madrugada, teremos vigília, teremos ato público em todo dia, pela parte da manhã, pela parte da tarde, e agora estamos fechando a agenda final aqui. Ou seja, o PT vai às ruas. Agora não só o PT, essa luta não é somente do PT, é do povo amazonense. Portanto, Cleiton, a declaração do presidente do PT aqui no estado, a gente vai acompanhar ao longo do dia todos esses movimentos pró e contra, né, a prisão e também se o ex-presidente se entrega ou vai esperar ser preso pela Polícia Federal. E ainda tem uma outra vertente dessa discussão toda aí, Adriane. O Jornal Crítica de hoje está dando a informação de que o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal pode decidir a qualquer momento, monocraticamente, né, ou seja, a decisão de um único ministro, um pedido feito pelo PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, de que, novamente, essa questão, um condenado em segunda instância ainda tivesse a possibilidade de esperar o processo transitar em julgado para aí sim ser preso.
Então, ele abriu essa possibilidade, inclusive, de levar para plenário, na semana que vem já, esse debate aí, porque ele não quer tomar essa decisão monocrática. Mas ainda há a possibilidade de ele emitir uma liminar que pode beneficiar não só o PEN, mas também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É bom lembrar que o PEN, o Partido Ecológico Nacional, tem advogados na cúpula do PEN que hoje defendem alguns investigados pela Operação Lava Jato. Cleiton, muito obrigada por sua participação. Um ótimo dia para você, bom fim de semana. A gente se encontra na segunda. Até segunda-feira, bom fim de semana. Tchau, tchau. E agora a gente fala de oportunidade de estágio para estudantes de Direito. A Procuradoria-Geral do Estado abre vagas para preenchimento imediato e formação de cadastro reserva. Sobre esse assunto eu converso agora com a Júlia Magalhães. Olá, Júlia. Quais os requisitos para disputar uma dessas vagas? Conta pra gente. Olá, Adriane, muito bom dia para você, muito bom dia a todos. Pois é, olha, o único pré-requisito é o aluno estar matriculado no 5º período da Faculdade de Direito. Para aquelas faculdades que o período é contado de forma anual, estar matriculado no 5º período correspondente. Esse é o único pré-requisito. Podem participar alunos que estejam matriculados em escolas públicas e particulares do Estado, viu? E aí, para se inscrever, é preciso ir até a sede da PGE, que fica na rua Emílio Moreira, número 1308, na Praça 14, zona sul da cidade. Esse atendimento das inscrições vão estar acontecendo de 9 da manhã até 1 da tarde. O edital já saiu, né? Está no site da PGE, que é o pge.am.gov.br. Lá o candidato pode tirar mais dúvidas, saber todas as informações sobre esse processo seletivo. O aluno, na hora da matrícula, vai precisar estar com alguns documentos em mãos, como, por exemplo, a cópia do RG, o comprovante de matrícula e também o histórico escolar da faculdade atualizado. Para se inscrever nesse processo seletivo, não paga nada, mas a PGE sugere que o aluno, na hora que for se inscrever, leve uma lata de leite em pó que vai ser doado para uma instituição filantrópica. Lembrando que essas inscrições vão até o dia 20 de abril. Agora, a prova vai ser discursiva, vai acontecer no dia 6 de maio, de 9 ao meio-dia, no IEA. E aí vão cair, claro, direito constitucional, criminal, enfim, várias matérias aí do direito, né? Os candidatos, são 10 vagas. Os 10 candidatos, né, que vão passar nesse processo seletivo e os outros candidatos que se inscreverem nesse concurso vão ficar, claro, cadastrados aí para quando a PGE precisar futuramente, já vai ter o cadastro deles para poder chamar. Quem passar nesse concurso vai receber uma bolsa de R$ 868 por 4 horas de trabalho diários, né? E vai receber um vale-transporte também de R$ 167. Então, uma ótima oportunidade realmente para quem está querendo começar no mercado de trabalho. A gente sabe como é importante, né? Já chegar no mercado de trabalho depois de formado, já com uma bagagem, já com uma experiência na área. Então, eu vou repetir o site pge.am.gov.br. Lá tem o edital, todas as informações que o candidato precisa saber e tem os números de telefone também para mais informações, que é o 3649-3108 e o 3649-3190. Nesses dois números e no site também, os candidatos podem tirar aí todas as dúvidas e aí torcer por uma vaguinha, né? Afinal de contas, são 10 vagas para trabalhar aí na Procuradoria-Geral do Estado. Adriane, volto com você. Muito obrigada, Júlia. Até daqui a pouco. E para quem perdeu o título de eleitor e está preocupado com a aproximação das eleições, um aplicativo de celular pode substituir o documento na hora de votar. Basta ter feito o cadastramento biométrico. Mas quem ainda não fez deve ficar atento, porque o prazo vai até maio. O e-título reúne todos os dados do eleitor, como foto, zona eleitoral e o endereço do local de votação. É através dessa foto que a pessoa vai ser identificada. A iniciativa desse aplicativo veio do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, para tentar evitar que eleitores que moram distante não precisem ir ao cartório eleitoral para tirar a segunda via. A pessoa que já tem o seu cadastramento biométrico, ele pode baixar esse aplicativo, está disponível então para Android e para telefones iPhone, nas respectivas lojas, e com isso, colocando seus dados lá, precisa de saber o número do título também, você que tem o título em casa, verifique o número, preencha com todos os dados necessários e no dia da votação, para aqueles que já têm cadastro biométrico, não precisa nem levar uma documentação oficial. Aqueles que ainda não têm,
tem que acompanhar o aplicativo junto com o seu documento oficial. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, 80% dos eleitores do Amazonas já fizeram um cadastro biométrico. Mas assim como nas últimas eleições, este ano apenas 10 municípios vão usar a biometria nas urnas. E quem ainda não fez o cadastro tem o prazo final até o dia 9 de maio para realizar o serviço. Não apenas a biometria. 9 de maio também é o prazo final para outros tipos de atendimentos, como alistamento, transferências e emissão do título. Mas para os candidatos o prazo é diferente. Eles têm até este sábado para estabelecer seus domicílios eleitorais. A gente tem agora um prazo até o dia 9 de maio. Portanto, para você que está precisando tirar o título pela primeira vez, que é o alistamento eleitoral, você que quer trocar de domicílio eleitoral, ou seja, de outro estado, de outro município, trazer aqui para Manaus, ou fazer alguma revisão dos seus dados, em caso de nome de casada. Mas para você que só quer tirar a segunda via do título, esse aplicativo é a alternativa. Basta baixá-lo e apresentá-lo no dia das eleições. E o projeto Justiça Itinerante oferece durante todo o mês de abril atendimentos gratuitos voltados à família e aos direitos do consumidor na Delegacia da Mulher, lá no Parque 10. E quem tem os detalhes desse assunto para a gente é o Danilo Alves. Olá, Danilo. Apesar de ficar na Delegacia da Mulher, o atendimento se estende a outros públicos, né? Isso mesmo, Adriane, para todo mundo, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Desde segunda-feira, o ônibus da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas está estacionado aqui para o atendimento a essas pessoas. Como você falou, é o serviço voltado para a família e para o direito ao consumidor. De acordo com a própria delegada, Débora Mafra, que é, no caso, uma das administradoras, que faz a parceria aqui da Delegacia de Crimes contra a Mulher com o Tribunal de Justiça do Amazonas, quem vier aqui e que quiser orientação jurídica para serviços de direito ao consumidor, pode fazer qualquer orientação relacionada a dívidas de aluguel, quitação, ou também questão de mercadorias que não estão ali com avarias, na verdade que estão com avarias e precisam ali ser trocadas, enfim, esse tipo de serviço para o direito do consumidor. Agora, para quem quer vir aqui e realizar um serviço voltado ao direito da família, o direito civil, você pode realizar aqui, olha, que tem vários: divórcio amigável, pensão alimentícia, reconhecimento voluntário de paternidade, também a guarda entre pais, entre outros. A titular da delegacia disse que o atendimento daqui vai até o dia 30 de abril. Então, o mês todo, a Justiça Itinerante vai estar aqui para atender a população. Vale lembrar que é preciso trazer documentos, tá? Não esquece de trazer seus documentos para começar o seu processo. Tem que ter o RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento ou também algum tipo ali de procuração de união estável, dependendo do processo que vocês vão realizar. Então não esquece de trazer o documento e, claro, saber o horário certinho, de 8 até as 2 horas da tarde, Adriane. Ok, Danilo, obrigada pelas informações. E se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Sérgio Moro determina a prisão de Lula. O juiz federal deu prazo para que o ex-presidente se apresente na Polícia Federal até às 5 da tarde de hoje. Moro afirmou que, por dignidade do cargo ocupado de Lula, foi preparada uma sala reservada, uma espécie de sala do Estado-Maior, na Superintendência da Polícia Federal do Paraná, na qual Luiz Inácio Lula da Silva deve cumprir o início da pena. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês na ação penal do Triplex do Guarujá, por meio da Operação Lava Jato. Quadrilha especializada em transportar drogas é presa. 13 pessoas faziam parte da organização criminosa que fazia o translado de entorpecentes de Tabatinga para Manaus e outros estados. Com eles foram apreendidos, entre outros objetos, revólveres, munições, celulares e uma metralhadora. SSP lança aplicativo com o botão do pânico. A plataforma, chamada Aviso Polícia, visa facilitar o atendimento à população durante ocorrências policiais, principalmente nos crimes de roubo dentro de ônibus ou em terminais de integração da cidade. Para ter acesso, é só baixar o aplicativo, que por enquanto só está disponível para Android. Confusão em audiência pública. 2 parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas protagonizam uma discussão no plenário. O motivo foi que o presidente da casa teria sido denunciado de usar a greve dos professores para fins eleitoreiros. Os ânimos se acalmaram depois que Davi Almeida e Vicente Lopes foram contidos por seguranças.
Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho. Hoje é dia do quadro Roteiro do Dia e a gente tem um roteiro gastronômico de encher os olhos. Daqui a pouquinho a gente mostra para você. E tem uma história também emocionante de venezuelanos que fugiram da crise no país vizinho e estão fazendo história no Campeonato Amazonense de Futebol. Eu volto já.